Pare por um momento e ouça com atenção, porque o que eu vou dizer pode parecer absurdo, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você acredita sobre sucesso e dinheiro está errado. Não é o seu diploma, não é a sorte, nem o seu esforço físico. É algo que apenas 1% da população realmente entende e aplica, e por isso eles controlam quase todo o dinheiro do mundo. Agora pense comigo. E se tudo o que te ensinaram sobre ganhar dinheiro for uma mentira? E se você pudesse mudar completamente sua vida financeira em poucos meses? A resposta está bem diante de você. Numa ideia. Eu aprendi isso da maneira mais dura. Houve um tempo em que eu realmente acreditava que a vida era algo que acontecia comigo, e não algo que eu podia criar. Eu não tinha nada, nem dinheiro, nem educação, nem direção. Eu trabalhava em empregos que me deixavam envergonhado de mencionar. Eu trocava pneus, limpava pisos, fazia o que aparecia e ainda assim me sentia vazio. Eu achava que o sucesso era reservado para os outros, para aqueles com sorte, para os que nasceram em famílias melhores, para os que tinham um diploma na parede. E então, em um dia comum, algo extraordinário aconteceu. Um homem me entregou um livro chamado Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Naquele momento eu não sabia, mas minha vida inteira estava prestes a mudar. Não foi o livro em si, foram as ideias dentro dele. Uma única ideia, simples, porém poderosa, me fez enxergar o que eu nunca tinha visto antes, que o segredo não estava nas circunstâncias, estava na forma como eu pensava. E foi aí que tudo mudou. Aquela ideia acendeu uma chama dentro de mim, uma certeza que eu nunca havia sentido. Ela dizia que eu podia ser, fazer e ter qualquer coisa que eu decidisse, se eu acreditasse de verdade e me comprometesse em agir. Eu lembro exatamente da sensação. Era como se eu tivesse descoberto uma nova lei da vida, uma que sempre esteve ali, mas ninguém nunca me ensinou. Eu comecei a pensar diferente. Eu passei a acreditar que uma ideia bem nutrida podia transformar a realidade. E foi exatamente o que aconteceu. Em pouco tempo, eu deixei de ganhar quase nada para faturar o equivalente a mais de $175 mil por ano. E pouco depois, eu estava ganhando mais de 1 milhão. E tudo isso começou com algo que qualquer pessoa tem acesso, uma ideia. Eu não fiquei mais inteligente. Eu não fui para a faculdade. Eu não herdei nada. A única coisa que mudou foi a maneira como eu pensava. Mas sabe o que a maioria das pessoas faz? Elas ignoram suas próprias ideias. Elas as enterram vivas antes mesmo de darem uma chance de florescer. Quantas vezes você já teve um pensamento, uma inspiração, algo que te fez sentir entusiasmo por um momento, e logo em seguida sua mente disse: "Mas quem sou eu para fazer isso?" Ou "Isso nunca vai dar certo." Quantas vezes você desistiu antes de tentar? É assim que a maioria vive, sufocando as ideias que poderiam libertá-las. E eu posso te dizer com total convicção, você não está travado por falta de dinheiro. Você está travado por falta de decisão. Foi exatamente isso que me mantinha preso. Eu achava que precisava de recursos, de conexões, de sorte. Mas o que eu realmente precisava era de uma decisão firme, uma ideia sustentada por fé. A ideia é o ponto de partida, mas é a decisão que a transforma em realidade. Quando eu comecei meu primeiro negócio de limpeza, as pessoas riram. Eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Eu só tinha uma vassoura, um balde e uma ideia. E sabe quanto eu cobrava? $30 por mês para limpar um andar. Isso é o que muitos considerariam insignificante. Mas eu não via assim. Eu enxergava aquela oportunidade como uma semente. Eu tratava aquele pequeno contrato como se fosse o início de um império. E foi. Porque a energia que você coloca no que faz é o que determina o que aquilo vai se tornar. Em pouco tempo, eu estava limpando escritórios em várias cidades e ganhando mais do que jamais imaginei. E tudo começou com uma simples mudança interna.
A ideia me fez ver o mundo de outra forma. Eu comecei a perceber que cada pessoa tem ideias extraordinárias diariamente, só que a maioria as deixa morrer. Elas dizem, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei como. Mas essas desculpas são apenas muros mentais construídos para proteger o medo de falhar. O problema é que esses muros também impedem o sucesso de entrar. Pense sobre isso. Quando foi a última vez que você teve uma ideia que fez seu coração bater mais rápido? Uma ideia que parecia impossível, mas que acendeu algo dentro de você? E o que você fez com ela? Você agiu? Ou deixou o medo te convencer de que não era o momento certo? Quantas oportunidades você já enterrou dessa forma? Porque a verdade é que o universo não espera. Ele recompensa o movimento. Eu costumo dizer que uma ideia é como uma semente espiritual. Ela contém o potencial de criar algo que ainda não existe. Mas, como qualquer semente, se você não a planta, ela morre. Quando você escreve sua ideia, quando fala sobre ela, quando dá o primeiro passo, você está plantando essa semente no solo da realidade. É assim que tudo começa. Se você olhar para qualquer pessoa de sucesso, vai perceber que tudo começou com uma ideia. Uma que parecia pequena, até que alguém acreditou nela o suficiente para transformá-la em algo gigante. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação antes de criar o império da fantasia. Steve Jobs começou em uma garagem. Oprah Winfrey era rejeitada por ser inadequada para a televisão. Eles tinham o que todos nós temos: ideias. A diferença é que eles decidiram agir sobre elas. E aqui está o ponto mais importante. Ideias são energia, e energia não morre. Quando você ignora uma ideia, ela não desaparece. Ela simplesmente encontra outra mente disposta a agir. Já percebeu que às vezes você tem uma ideia e, meses depois, alguém aparece com o mesmo conceito e faz sucesso? Não é coincidência, é lei. As ideias procuram abrigo nas mentes preparadas. Então, o que isso significa para você agora? Significa que talvez a ideia que pode transformar sua vida já esteja aí, dentro da sua mente, esperando para ser ouvida. Talvez ela pareça pequena, absurda, ou fora de alcance. Mas e se ela for o começo de tudo? E se for ela o ponto de virada que mudará sua história? Pegue um papel e escreva essa ideia. Não importa se parece grande demais ou simples demais. Apenas escreva. Dê forma a ela. Porque a ideia só tem poder quando é trazida à consciência. Esse é o primeiro passo. Foi assim que tudo começou para mim. Eu escrevi o que queria e, mesmo parecendo impossível, decidi acreditar. Eu não esperava saber tudo. Eu apenas comecei. E esse foi o momento em que a minha vida mudou. A maior descoberta que fiz é que você não precisa de dinheiro para começar. Você precisa de uma decisão. E essa decisão começa com uma ideia. Uma única ideia pode libertar você de toda limitação. Uma única ideia pode te levar a lugares que hoje parecem inalcançáveis, porque ideias são sementes de poder e o único solo onde elas podem florescer é dentro da sua mente. Então pense, qual é a ideia que você tem medo de seguir? Porque talvez seja exatamente ela a chave que o 1% das pessoas decidiu usar, e é ela que agora está batendo à sua porta. Durante muitos anos, eu acreditei em uma das maiores mentiras que o mundo já contou. A de que para ter sucesso e ganhar muito dinheiro, você precisa ser incrivelmente inteligente. Essa crença me acompanhou por boa parte da minha vida, e talvez acompanhe você também. Eu cresci ouvindo que o sucesso era reservado aos gênios, aos que frequentavam as melhores escolas, aos que tiravam as melhores notas, aos que tinham as conexões certas. E por acreditar nisso, eu automaticamente me coloquei fora desse grupo. Afinal, eu tinha abandonado a escola cedo, não tinha diploma nem influência e mal sabia por onde começar. Mas o que eu descobri, e o que mudou tudo para mim, foi que o sucesso
não tem nada a ver com inteligência, mas sim com consciência. É o modo como você pensa que define o modo como você vive. A maioria das pessoas está condicionada a acreditar que quem trabalha mais duro ou quem tem mais conhecimento é quem vai prosperar. Mas olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que são incrivelmente inteligentes, estudadas, esforçadas e ainda assim vivem com dificuldades financeiras? E quantas outras, que talvez não tenham sequer terminado o colégio, vivem em abundância, conquistando coisas que muitos consideram inalcançáveis? A diferença entre esses dois grupos não está na capacidade intelectual, está no que cada um acredita ser possível. Enquanto um grupo usa o intelecto para justificar seus limites, o outro usa a fé mental para expandir suas possibilidades. Eu percebi isso de forma dolorosa, porque durante muito tempo eu também acreditei que precisava trabalhar mais, me esforçar mais, suar mais. Eu acordava cedo, me matava de tanto trabalhar e ainda assim terminava o mês praticamente no mesmo lugar. Era exaustivo. Eu confundia movimento com progresso, mas o progresso não vem da força física, vem da força mental. Eu me lembro de pensar, se eu apenas trabalhar mais, eu vou conseguir. Mas eu estava errado. Eu estava agindo sem consciência, sem direção, repetindo os mesmos padrões dia após dia. E é exatamente assim que a maioria vive, em um ciclo de repetição hipnótica. Trabalham, pagam contas, reclamam da vida e voltam a fazer tudo igual no dia seguinte. Tudo porque foram ensinadas a acreditar que o sucesso vem do esforço e não do alinhamento mental. Quando eu finalmente entendi que o segredo não estava no trabalho duro, mas sim em trabalhar com a mente certa, tudo começou a mudar. Eu comecei a observar pessoas ricas, bem-sucedidas, e percebi algo fascinante. Elas não trabalhavam mais do que os outros. Elas simplesmente pensavam de forma diferente. Elas não viam o dinheiro como algo distante, difícil ou limitado. Elas viam o dinheiro como energia, algo que flui, algo que está sempre disponível. E é aqui que entra a parte mais interessante. Vários estudos da psicologia moderna e da neurociência comprovam que nossas crenças moldam nossos resultados. Pesquisas realizadas pela Universidade de Stanford mostraram que pessoas com uma mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem aprender, melhorar e se desenvolver, têm uma probabilidade 50% maior de atingir independência financeira do que pessoas com mentalidade fixa, que acreditam que as coisas são como são. Isso significa que não é o quanto você sabe, é o quanto você acredita no seu poder de mudar. Eu me lembro de um momento que virou a chave para mim. Eu estava ouvindo uma palestra de um homem chamado Bill Gove, e ele disse algo que penetrou fundo na minha mente. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Aquilo me desarmou. Eu percebi que durante anos eu tentava me encaixar, tentava parecer mais inteligente, mais educado, mais aceitável. Mas o sucesso não exige que você se encaixe, ele exige que você se liberte. E naquele dia, eu parei de tentar ser o que o mundo esperava e comecei a ser quem eu realmente era. Muitos me perguntam, mas Bob, se não é inteligência, o que é então? É consciência, é a capacidade de perceber que tudo o que você vive é reflexo do que você pensa. É entender que os resultados que você tem no mundo físico são apenas a manifestação das imagens que você mantém na mente. Se você pensa em escassez, você atrai escassez. Se você pensa em abundância, você atrai abundância. É simples, mas poderoso. E ainda assim, quase ninguém faz isso conscientemente. Quantas vezes você olhou para sua conta bancária e deixou o número que estava ali definir o que você acreditava ser capaz de realizar? Quantas vezes você quis investir, mudar de carreira ou começar algo novo, mas pensou, eu não posso, eu não tenho o suficiente. Isso é o seu paradigma falando.
A programação mental que te mantém preso à velha crença de que o dinheiro é difícil, de que sucesso é para poucos. E enquanto você permitir que essa crença dite suas decisões, nada vai mudar. Eu conheço pessoas que estudaram a vida inteira, mas continuam presas em trabalhos que odeiam, ganhando o mínimo para sobreviver. E conheço outras que, com coragem e visão, criaram fortunas. Elas simplesmente pensaram diferente. Veja o caso de Richard Branson, o fundador da Virgin. Ele era um estudante com dislexia, reprovado diversas vezes. Mas ele tinha algo que poucos têm. Ele via possibilidades onde os outros viam obstáculos. Ele não precisava ser o mais inteligente da sala. Ele só precisava acreditar que podia. Por outro lado, quantas pessoas brilhantes, com QI altíssimo, acabam se sabotando porque têm medo de errar, medo de tentar, medo do fracasso. Grandes mentes presas por pequenas crenças. Porque sucesso não é sobre o que você sabe, é sobre o que você acredita possível. Eu aprendi que dinheiro é um reflexo da minha relação com a ideia de merecimento. Se eu acredito que o dinheiro é sujo, que ele corrompe, que ele é escasso, o universo simplesmente respeita minha crença e me mantém distante dele. Mas se eu acredito que o dinheiro é uma forma de energia que amplifica quem eu sou, ele começa a fluir. Tudo se torna mais leve, mais natural. Por isso, eu quero te propor algo prático agora. Pegue um papel e escreva qual é a crença mais forte que você tem sobre dinheiro. Escreva sem pensar muito. Talvez seja algo como dinheiro é difícil de ganhar, ou eu não sou bom com finanças, ou as pessoas ricas são egoístas. Agora, olhe para essa frase e pergunte: isso é uma verdade absoluta ou é apenas algo que eu aprendi e nunca questionei? Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu percebi que carregava crenças que nem eram minhas. Eram dos meus pais, da sociedade, de professores que me ensinaram a aceitar a mediocridade como algo normal. E naquele momento, eu decidi algo. Eu não seria mais refém das ideias dos outros. Eu iria criar as minhas próprias verdades. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque quando você muda o modo como pensa, tudo ao seu redor muda também. Não é a inteligência que abre portas, é a consciência. A consciência de que você é o criador da sua realidade. A consciência de que cada pensamento é uma semente plantada no campo da vida. E cada semente que você planta, mais cedo ou mais tarde, dá fruto. O problema é que a maioria planta sementes de medo e escassez, e depois se espanta com a colheita. A verdade é simples. O dinheiro não muda as pessoas, ele apenas amplifica o que elas já são. Se você é generoso, ele vai ampliar sua generosidade. Se você é inseguro, ele vai ampliar sua insegurança. Por isso, antes de buscar mais dinheiro, busque uma mente mais consciente. Eu levei anos para entender que a diferença entre quem vence e quem apenas sobrevive está no modo de pensar. E talvez agora você esteja percebendo que o seu maior obstáculo nunca foi o mundo lá fora. Foi o mundo dentro da sua cabeça. Mude esse mundo e o resto mudará por consequência. Porque o sucesso não é um jogo de inteligência, é um jogo de consciência. Durante muitos anos, eu vivia aprisionado dentro de mim mesmo. E a prisão não tinha grades, nem trancas, nem muros. Ela era invisível, mas sufocante. O nome dela era dúvida. A dúvida era o inimigo silencioso que me acompanhava em todos os lugares. No trabalho, nas conversas, nas oportunidades que eu deixava passar. Ela estava sempre lá, sussurrando no meu ouvido. E se der errado? E se você não for bom o suficiente? E se rirem de você? Eu acreditava nesse sussurro. E por acreditar, eu deixei muitos sonhos morrerem antes mesmo de começarem. Eu lembro de um dia específico. Eu estava sentado no fundo de um auditório, observando um homem no palco chamado Bill Gove. Ele falava com tanta convicção, tanta presença,
que parecia comandar o ar dentro daquele lugar. Havia 1000 pessoas ali, completamente hipnotizadas por suas palavras. E eu, lá no fundo, pensei comigo mesmo: se eu pudesse falar como ele, se eu tivesse essa confiança, minha vida seria completamente diferente. Mas imediatamente a dúvida respondeu: você nunca vai conseguir isso. Você não nasceu com esse dom. Aquele pensamento me congelou. Eu queria levantar e sair correndo, porque só de imaginar estar no lugar dele, minhas mãos suavam e minha voz tremia. E então Bill disse algo que atravessou minha alma: se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Aquilo me paralisou. Eu percebi ali, sentado, que eu estava vivendo uma vida moldada pelo medo do julgamento dos outros. Eu não era eu. Eu era uma versão editada, reduzida, aceitável, criada para não incomodar ninguém. E naquele momento eu percebi o preço que eu vinha pagando. Eu estava respirando, mas não estava vivendo. O medo de falhar, o medo de parecer tolo, o medo de não ser suficiente, é isso que mantém as pessoas presas. E o mais trágico é que a maioria nem percebe. Elas chamam isso de prudência, bom senso, realismo. Mas não é. É medo disfarçado. A dúvida é um ladrão de sonhos, e ela é muito sutil. Ela se apresenta como lógica, mas o objetivo dela é sempre o mesmo: te impedir de agir. E lembre-se, você não precisa matar a dúvida. Você só precisa agir apesar dela, um passo por vez, um ato de coragem por dia. E em pouco tempo, você vai olhar para trás e perceber que o que antes te paralisava agora te impulsiona, porque a dúvida só tem poder sobre quem decide escutá-la. Eu percebi algo ao longo dos anos. A maioria das pessoas não falha por falta de conhecimento, mas por falta de repetição. Elas aprendem algo poderoso, se sentem inspiradas por um tempo, mas logo tudo desaparece, como uma chama que se apaga por falta de ar. Quantas vezes você já leu um livro, assistiu a um vídeo ou participou de um seminário e saiu de lá completamente motivado, acreditando que a sua vida iria mudar? E então, depois de uma semana, tudo voltou a ser como antes. A empolgação foi embora. As velhas rotinas voltaram e a esperança de transformação se dissipou. Isso não acontece porque o conteúdo não funciona. Acontece porque o conhecimento, sem repetição, não se transforma em consciência. O cérebro humano é um instrumento incrível, mas ele só aprende por meio da repetição. É assim que criamos padrões, hábitos e crenças. Se você ouve uma ideia uma vez, ela fica na sua mente consciente, como uma lembrança passageira. Mas quando você a repete, ela desce para o subconsciente, e é ali que a verdadeira transformação acontece. O subconsciente é o que controla 96% das nossas ações diárias. É ele que decide o que você faz quando não está pensando. E é por isso que, mesmo depois de aprender algo novo, você volta a agir como antes, porque a sua programação antiga ainda está rodando dentro de você. Eu vivi essa realidade. No início da minha jornada, eu lia, estudava, ouvia pessoas brilhantes, mas os resultados não mudavam. Eu sabia o que fazer, mas não fazia. Era frustrante. Até o dia em que ouvi uma frase de Earl Nightingale que mudou tudo. Você se torna o que pensa a maior parte do tempo. Aquilo parecia simples demais, quase óbvio, mas eu decidi testar. Eu comecei a ouvir as mesmas gravações todos os dias, sem falhar. No carro, no banho, antes de dormir. Eu repetia as mesmas palavras até que elas se tornassem parte de mim. E um dia, sem perceber, eu comecei a agir diferente. Foi como se uma chave tivesse virado dentro da minha mente. Eu parei de forçar as mudanças e comecei a viver naturalmente de acordo com elas. Eu não precisava mais me lembrar de pensar positivo. Isso já acontecia automaticamente. Eu não precisava me convencer de que era capaz. Eu simplesmente acreditava.
Era como se o novo padrão tivesse substituído o antigo, e foi aí que tudo começou a acontecer. A ciência hoje comprova o que eu vivi na prática. Neurocientistas descobriram que o cérebro cria conexões elétricas toda vez que você repete uma informação. Quanto mais você repete, mais forte essa conexão se torna, até que o comportamento se torna automático. Isso é chamado de neuroplasticidade. O cérebro se molda de acordo com aquilo que você repete. Então, se você repete medo, escassez e insegurança todos os dias, é isso que seu cérebro vai reproduzir. Mas se você repete fé, abundância e ação, ele começa a operar em uma frequência completamente diferente. Foi por isso que eu criei o hábito da repetição consciente. Eu escolhi frases que me empoderavam e as dizia em voz alta todos os dias. No começo parecia estranho, até bobo. Eu me olhava no espelho e dizia: eu tenho o poder de criar riqueza. Eu sou o criador da minha realidade. No início, parecia que eu estava mentindo para mim mesmo. Mas com o tempo algo começou a mudar. Minha mente passou a acreditar naquelas palavras. Elas deixaram de ser afirmações e se tornaram convicções. Muitas pessoas acham que repetir algo positivo é apenas autoajuda. Não é. É reprogramação mental. Quando você repete uma nova ideia, você está substituindo um padrão antigo. E se você parar para pensar, já faz isso naturalmente, só que de forma negativa. Quantas vezes por dia você se diz: eu não consigo, não tenho dinheiro, não sou bom o suficiente? E você acredita nessas frases porque as repete há anos. Se você pode acreditar na limitação, também pode acreditar na expansão. A diferença é o que você escolhe repetir. Eu lembro de um período em que eu estava completamente perdido. Meu negócio não crescia, as dívidas aumentavam e eu me sentia esgotado. Um dia, decidi que ia mudar meu foco mental. Peguei um caderno e escrevi uma única frase: eu sou próspero e tudo o que faço prospera. E durante 30 dias repeti essa frase dezenas de vezes por dia. Eu dizia enquanto dirigia, enquanto caminhava, antes de dormir. No início nada parecia mudar, mas aos poucos eu comecei a perceber algo diferente. Eu me sentia mais calmo, mais confiante, mais leve, e sem perceber, comecei a tomar decisões mais assertivas. Negócios começaram a aparecer, oportunidades que antes eu não via começaram a surgir. O mundo não tinha mudado, eu tinha. Essa é a força da repetição. Ela não apenas muda o que você pensa, ela muda quem você é. Porque o que você repete, você incorpora. O que você incorpora, você manifesta. E o que você manifesta se torna a sua vida. É por isso que eu sempre digo: você não se torna o que deseja, você se torna o que repete. Hoje, eu entendo que a maioria das pessoas vive prisioneira de padrões mentais herdados. Elas repetem as mesmas histórias todos os dias. Dinheiro é difícil. A vida é injusta. Eu nunca tenho sorte. E essas histórias se tornam profecias autorrealizáveis. O universo apenas responde ao comando que você dá através da sua frequência mental. Se a sua mente vibra em escassez, o universo responde com falta. Se vibra em gratidão e abundância, ele responde com oportunidades. Por isso, se você realmente quer mudar, comece pelo simples. Escolha uma frase que represente o futuro que você quer criar e repita-a até que se torne parte da sua identidade. Pode parecer insignificante agora, mas é assim que você constrói uma nova realidade. Repita até acreditar. E quando acreditar, você vai agir diferente. E quando agir diferente, os resultados vão mudar. Eu gosto de lembrar que nenhuma transformação é instantânea. A transformação é um processo de impregnar o seu subconsciente com novas ideias. É como colocar uma nova música em um disco antigo.
No começo, a faixa velha ainda toca, mas se você continuar insistindo, a nova gravação se sobrepõe e apaga o que estava antes. É assim que se muda uma vida. E se você quer uma prova disso, olhe para qualquer pessoa de sucesso duradouro. Todas elas têm rituais mentais. Elas repetem afirmações, revisam metas, visualizam resultados. Elas não dependem da motivação do momento. Elas constroem hábitos que moldam o destino. Steve Jobs dizia diariamente a si mesmo: "Hoje pode ser o último dia da minha vida, então eu vou fazer o que amo." Muhammad Ali repetia: "Eu sou o maior", antes mesmo de ser campeão. Eles entenderam algo que muitos ignoram. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é repetido com emoção. Então, comece a repetir aquilo que quer viver, e o seu cérebro vai trabalhar para tornar isso real. A repetição é o elo entre o que você pensa e o que você experimenta. É o que transforma uma ideia em identidade. Você já passou tempo suficiente repetindo limitações. Agora é hora de repetir possibilidades. Escolha o que quer ser e repita até que se torne impossível duvidar. Porque o dia em que você acreditar de verdade, será o dia em que tudo ao seu redor começará a se mover na direção da sua nova realidade. O que você acabou de ouvir pode parecer simples, mas é exatamente isso que separa quem apenas sonha de quem realmente transforma a própria vida. A verdade mais poderosa que existe é que nada muda até que você mude o que repete dentro da sua mente. Não é o conhecimento que cria a riqueza, é a constância. É o que você alimenta todos os dias, com pensamento, emoção e ação. Cada palavra que você diz a si mesmo, cada ideia que escolhe reforçar, está moldando o seu futuro neste exato momento. E quando você entender isso de forma profunda, vai perceber que tem o poder de reescrever completamente a sua história. Agora, se você sentiu que isso fez sentido, não pare aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela é o seu próximo degrau na jornada da sabedoria. O passo seguinte para se tornar 1% melhor do que você é agora. Eu te agradeço por ter estado comigo até aqui e te espero lá, porque é lá que tudo começa a se tornar ainda mais claro. Vá em frente, clique agora e continue essa transformação.